beleza? Então, lembrando da gravação, tendo dúvida, é só questionar e bora lá, não é isso? Então, podia desaparecer. Deixa eu enxergar essas coisas aqui, né? Vocês sabem, entendem o que a diferença de resíduos e coisas desse tipo, não é isso? Sabem. Opa! Reginaldo. Isso. Vocês sabem o que é um resíduo, certo? O que é um resíduo? Fala pra mim. Se puder usar o microfone, eu agradeço. Que é mais rápido pra gente também. Beleza? Isso. Resíduo é aquela parte do processo que não vai ter nenhuma utilidade, correto? Então ele vai virar algum tipo de descarte, pode ser considerado o lixo, dependendo do que a pessoa considera como lixo, não é isso? Não é somente a questão da reação química, ok? Mas, por exemplo, eu descasquei descasquei a casca da maçã, descartei, ele passou a ser resíduo. Só que alguns desses resíduos, principalmente. Sim, exatamente, tá? A tartaruga cresceu com aquele plástico em volta dela. Então, esses resíduos, eles precisam ser descartados de forma adequada. E se for um produto químico, é necessário que ele sofra algum tipo de tratamento para que esse resíduo não se torne algum tipo de poluente. Obviamente, não há necessidade da gente discutir o que seria poluição, mas o resíduo poluente é esse que vai causar algum tipo de malefício. Não vou falar só para o meio ambiente, né? Mas para esse local e para todos os seres vivos que vivem ali. Boa parte desses resíduos poluentes são fabricados por atividades antrópicas e que acabam prejudicando o próprio ser humano, correto? Então só estamos mostrando aí alguns resíduos poluentes. Então nós temos aí à esquerda, né, esses resíduos plásticos, né, que normalmente são resíduos que não são biodegradáveis, então eles perduram na natureza por vários períodos e acabam causando uma série de problemas, como essa questão da imagem aí embaixo, né? E aí existem vários outros, né? Aves que têm plásticos agarrados no bico e que dificultam a alimentação. Alguns peixes, alguns mamíferos aquáticos que acabam tendo essa impossibilitando respirar, se alimentar. Essa figura superior à direita aí, né, que a gente vai chamar de esgoto, vamos botar assim, né, são os resíduos domésticos líquidos, né, que são coletados de forma deveriam ser acondicionados de forma adequada e isso sofreu um certo tratamento antes de voltar para o ambiente natural. Em boa parte dos lugares em que nós passamos aqui no Brasil, a gente vê o tal do esgoto a céu aberto, que é uma coisa inaceitável, visto a quantidade de impostos que a população paga, né? Inclusive a gente paga taxa de esgoto, a gente paga tratamento desses resíduos e eles não são feitos, correto? Sem problemas. Nós temos aqui, então, os poluentes atmosféricos provenientes das indústrias, das queimadas, né, que isso tudo vai para a atmosfera e acaba causando uma série de problemáticas, certo? Perdão. O que a química verde em si tem como conceito? O que ela diz para a gente? Né? O que é essa tal da química verde? Então, todo o processo que envolve alguma reação química, uma questão industrial, hoje em dia é exigido desses processos algum tipo de atitude, algum tipo de ação que diminua o impacto, vamos dizer assim, no meio ambiente, correto? Mas isso também, dependendo do processo ou da ação que se toma, essa química verde ela também traz vantagens econômicas para quem aplica ela. Tá? Eu vou só mencionar e dar observação em alguns exemplos aqui para a gente discutir alguns aspectos de questões que já caíram no Enem que envolvem um pouco dessa definição de química verde. Tá? O primeiro passo, por exemplo,
é a questão da prevenção do problema. Então, se a gente trabalha, né, as questões preventivas, isso já gera menos impacto quanto aos resíduos e a questão de poluentes. Então, evitar ao máximo, né, pelo estudo das rotas de produção, a formação de subprodutos nocivos. Então, saber qual é o tipo de processo químico que está sendo empregado ou em diversas vias, né, da rota, do caminho da chegar para a gente chegar ao produto final, né, se há necessidade, se há a formação de algum subproduto nocivo, algum resíduo que possa causar algum mal, causar algum problema, e a gente tentar evitar, né, a produção dessa substância. O segundo passo é tentar transformar o processo o mais eficiente possível. E o mais eficiente possível aqui não é simplesmente na verdade, a eficiência aqui ela está voltada principalmente para eu, de alguma forma, aumentar a produtividade. A gente já fala isso há alguns anos, né? Então, se é o processo de eficiência que é transformar a maior parte dos reagentes utilizados em produto final. Então, ele está falando que a gente precisa também estudar os processos para eu aumentar o rendimento. Não, eu ter o mínimo de resíduo, por exemplo, de reagente. Dependendo do material utilizado, eu não posso descartar no meio ambiente. Então, tentar tornar o processo o mais eficiente possível, ou seja, gastar certa quantidade de reagente e conseguir próximo dessa quantidade do produto final, do produto que eu espero. Tá? Qualquer pergunta vocês podem questionar aí, tá certo? Uma outra coisa é a questão da síntese segura. Exatamente. Será que essa reação química, esse caminho que está no meio do processo, ele produz, né, algo que faz mal? Será que não existe um outro caminho que eu possa fazer? Existe algum meio que possa ser utilizado? Então é estudar realmente, é conhecer o processo. Então quem vai trabalhar com química, mesmo na área produtiva, nunca vai deixar de estudar, né? Sempre tem que estar atualizado, procurar saber essas novidades, essas questões. Existem empresas, inclusive, que investem nesse tipo de pesquisa. Porque se você desenvolve um método mais seguro, você pode patentear isso e vender para outras empresas. Então, você não fatura somente quanto à questão do produto final, mas também com a questão da tecnologia. E existem, não é só a universidade que faz esse tipo de pesquisa, não. As empresas privadas, muitas delas investem nesse tipo de trabalho. E hoje em dia, tudo a gente sempre ouviu falar que quanto mais verde, né, quanto mais ecológico, quanto menos degradante do meio ambiente for o processo, isso tudo gera certificado, isso tudo gera selo, isso tudo gera reconhecimento e muitos países, muitas pessoas já procuram comprar esse tipo de produto também, né? Mas vamos lá. Né, a questão do produto seguro também, né, no final, ele também não ser nocivo ao meio ambiente, e eu não falo somente do produto, mas até as questões das embalagens que condicionam esse produto são levadas em consideração. Então, eu vou embalar com plástico. É necessário ser embalado com plástico? Não poderia ser um plástico, então, biodegradável, um material que possa ser reciclado, é, ou então algum outro tipo de material? Isso tudo também é levado em consideração. Então, eles levam isso nos estudos para procedimentos, para a prática do que a gente está chamando de química verde. A questão dos solventes seguros. Porque, como a gente já discutiu em outros momentos, não existe somente água como solvente, correto? A água não faz mal. Substâncias dissolvidas na água podem causar algum tipo de malefício, mas existem vários outros tipos de solventes, principalmente dentro da indústria petrolífera, de combustível, se utiliza muito solvente que é tóxico. E o descarte ele pode causar problemas, sim. Então ele está falando aqui de se utilizar os solventes que não vão causar algum tipo de impacto ambiental. Não falo simplesmente como produto, mas também na questão do transporte, né? É transportado de caminhão. Há um acidente, esse material é lançado no ambiente, escorre, cai em córregos, e já tivemos vários exemplos de acidentes desse tipo, tá certo? Então, aqui o ponto 6, integração de energia. E aqui nós também já falamos sobre isso algumas vezes, né? Muita energia é gerada na forma de calor.
Isso tudo é gasto energético. Em alguns países, essa energia é gerada a partir da queima de combustível, da queima de carvão, da queima de madeira, correto? Então, tentar otimizar e evitar a perda de calor, sendo que essa energia possa ser jogada no processo. Vai trazer economia e automaticamente você evita o consumo de matéria-prima. Então você diminui os poluentes finais que vão ser mandados para a atmosfera, por exemplo. Isso é uma vantagem tanto econômica como ambiental. E isso também é muito estudado e levado em consideração. Beleza? Um outro passo é a utilização de fontes renováveis. Se a empresa necessariamente precisa de um combustível, que a gente utilize fonte renovável ao invés da fonte não renovável, os derivados do petróleo, os combustíveis fósseis e coisas desse tipo. Então, biomassa, reutilização de. É igual hoje em dia, tem empresas que produzem etanol no Brasil que usam o caldo da cana. Então a gente tem como resíduo o bagaço da cana, que é visto como uma biomassa, né? Então ele vai servir como matéria-prima para um novo, em vez de ser descartado, ele vai passar por um novo processo de fermentação e se extrai mais álcool a partir dele. Isso aí é muito importante desse ponto de vista. Né? Os derivados que a gente tem mencionado aí, né? Os derivados sintéticos é evitar ao máximo a utilização de produtos que não são naturais, que são artificiais, que são sintetizados em laboratório, que normalmente eles não vão ter esse tipo de biodegradação, esse efeito natural. A utilização de materiais biodegradáveis tem como base algumas substâncias que são naturais e que já fazem parte do ciclo de degradação da natureza. Então, os micro-organismos eles podem atacar. Vou dar um exemplo, né? E vocês participaram e prestaram atenção, porque foi na geração de vocês, a briga das sacolas do supermercado para que fossem substituídas por sacolas biodegradáveis. Essas sacolas hoje elas são tão biodegradáveis que hoje elas esfarelam, correto? E porque ela é feita com material natural. Então, o polímero, o plástico produzido a partir dele, sofre efeito do meio ambiente, né? Não somente da umidade, mas também de micro-organismos. Então, ela se decompõe de forma mais rápida. Então, se você botar algum tipo de lixo numa sacola plástica e deixar no seu quintal durante 1 ou 2 semanas, tipo folha, ele vai começar a esfarelar. A sacola que dilui a água não deu muito certo, não. Ela tem que ser estável até um determinado ponto, né, Alan? Se você vai no supermercado e você compra um material, tipo, compra um frango congelado, aí você volta para casa carregando ele dentro dessa sacola. A água do degelo vai degradar a sacola e o seu frango vai cair. Então ela tem que ter um período de estabilidade. A sacola que dilui na água, dilui não, dissolve, não é isso? Mas a sacola não é para ser jogada na água, né? A gente tem que pensar nisso. Essas sacolas que podem ser utilizadas como saco de lixo, elas têm que ir para o aterro sanitário, elas não têm que ir para o vaso, elas não têm que ir para o rio, entendeu? É esse que é o quesito. Captou? Show. Bora lá. Mas vocês estão vendo? São essas discussões. A gente vai pensando exatamente, trazendo para a rotina um pouco do que vocês já estudaram. Ó, catálise tem a ver com catalisador. Dá preferência ao uso de catalisadores para acelerar a reação. Vocês já sabem como é o processo, ao invés de gastar mais material para empurrar a reação para os produtos. Isso tem muito a ver com aqueles catalisadores heterogêneos que eu expliquei para vocês. Existem muitos catalisadores que são outras substâncias químicas que ao final do processo eles podem ser descartados como efluente. E isso pode causar algum tipo de problema. O catalisador heterogêneo é mais fácil da gente retirar do meio. Né? É a questão do pedaço de ferro, é a casca do arroz, é o bagaço da cana, é a casca do coco, que eles têm utilizado muito esse tipo de material, que já seria resíduo, mas está sendo reutilizado. Então também existem muitas pesquisas, né, nesse quesito. Eu acelero o processo, então eu diminuo o tempo, diminuo o uso de consumo de alguns reagentes que poderiam causar algum tipo de problema. Não vou falar do biodegradável porque eu já falei aí no meio, não é isso? A natureza ela vai dar um jeito nesse resíduo. Se ele for biodegradável, então amém, aleluia, irmão. Tá bom? A questão da análise da poluição. Então é necessário uma análise contínua
para quem produz esse tipo de material estar ciente do tipo de impacto que ele está causando. Não esperar os órgãos fiscalizadores descobrirem que você está poluindo, entendeu? Então você se torna, você gerencia esse tipo, mas é óbvio, isso tem, a gente está falando de grandes empresas, correto? Que automaticamente produzem muitos resíduos e que vão causar um grande impacto, correto? Então é necessário que essas empresas elas precisam fazer essa regulação, precisam analisar essas situações para evitar esse tipo de problemas maiores, né? Não vamos mencionar nomes, mas a gente vê aí questões de empresas mineradoras que, ao invés de tratar os seus resíduos, simplesmente fizeram 700 milhões de represas, ao invés de tratar aquele material que ainda é rico em matéria-prima. E aí você sabe no que deu, né? Isso. E aí fica nessa questão de empurra, esperando a justiça decidir. Né? A justiça brasileira precisa de catalisador para acelerar a decisão. Hashtag Reginaldo Piadista. E por último, a química segura contra acidente, que é o mais importante. É o último citado, mas não é o menos importante, não é isso? Que acabamos de falar sobre isso. Você também tem que ver esses processos químicos ao ponto de dele não ser potencializador de algum tipo de acidente. Lembre-se que na semana passada a gente comentou sobre o nitrato de amônio, né? Sobre toda essa questão da capacidade explosiva que ele tem, então ele exige um cuidado muito grande. Ele é utilizado como fertilizante, mas ele tem um alto potencial inflamável e explosivo, então é necessário todo um procedimento. Então, isso é levado em consideração também dentro do que a gente chama de química verde. Né? Evitar os acidentes, porque existe essa possibilidade. Ah, houve um incêndio, tal substância ela não faz mal, mas no fogo ela produz um gás tóxico. Então, pelo amor de Deus, vamos trabalhar de uma forma a prevenir algum tipo de problema. Beleza? Sim ou não? Sei que eu falei muito, mas a gente precisava agilizar essa discussão aqui, correto? Eu acredito que a gente já tem algumas questões aqui. Aqui, ó. Dá uma olhada, eu vou ler com vocês que fica mais fácil e a gente agiliza o processo. Então, ó, em 2009 também caiu uma questão. Vamos de novo no quesito comando da questão, antes de ler toda ela, né? É, em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se. Então você está vendo que. Ah, professor, mas isso não é uma questão de química. Não, não necessariamente. A prova de vocês não é uma prova de química. Não é isso? É uma prova de ciências da natureza e você tem que contextualizar. Então você pode estar envolvendo questões de geografias, questões de geografia política, questões econômicas e uma série de procedimentos aqui. Então, se você tem um pouquinho de noção já, ou no mínimo, né, um mínimo de noção quanto a esse tipo de situação, a usina falou que o impacto dela seria menos pior do que de uma usina termoelétrica. Para quem não sabe o que é termoelétrica, eu vou queimar combustível para gerar a energia elétrica. Aqui ele está falando da usina hidrelétrica. E aí, quais seriam os principais impactos? Eu não vi nenhuma resposta até então, né? Só tive uma resposta, hein? Já começou o jogo? Duas respostas, duas letras diferentes. Vamos? Ninguém vai falar mais não?
3 respostas diferentes. Eita! Lembre-se, a gente está lendo possibilidades, não é isso? Possibilidades de impacto, não é isso? Bora lá. Ó, aumento expressivo na liberação de CO2 para a atmosfera seria se a gente usasse a usina termoelétrica. Mas não é, é a hidrelétrica. O consumo não renovável de toda a água que passa pelas turbinas, não, porque a gente não bebe água de rio, né? É toda a água que está ali, ela vai passar por um tratamento prévio. Então, passou pelas turbinas, depois ela vai passar por tratamento. A letra D também não pode. Inclusive a letra A, né? A poluição de água por metais da usina. Se a usina contaminasse a água, provavelmente ela não seria. Quem gera aquela usina tem que fazer esse tratamento. Então, nós ficamos apenas com a letra B, destruição de habitat, e letra E, o aprofundamento no leito do rio com a menor deposição de resíduos. Gente, possível, vai? Só pode ser letra B de baixinho, correto? Que exatamente não é somente alagar, tem que ter todo um trabalho de impacto, inclusive alguns animais só têm aquele local para viver, e aí tem que fazer transferência, fazer readequação, então tem sempre uma questão. E aqui aparece uma palavra muito bacana, inclusive para você guardar hoje para usar em redação. Vocês já devem ter lembrado que eu falei uma vez sobre resíduo. Nunca use o termo lixo, use o termo resíduo. E quando você falar aspectos ambientais, usa esse termo aqui, ó, socioambiental, tá? Porque quando você fala em ambiente, você esquece de inserir o ser humano, correto? E o ser humano faz parte do ambiente. Quando você fala de aspectos socioambientais, você está inserindo também o aspecto humano no meio. E a gente não vive no meio da mata, por exemplo, a gente vive num ambiente urbano. Então existem questões socioambientais. O tratamento de esgoto é uma necessidade para uma questão socioambiental, porque é a gente que produz e nós estamos impactando o próprio ambiente onde vivemos. Então são aspectos socioambientais que têm que ser levados em consideração, tá certo? É bem legal usar essa palavrinha aí nos textinhos que vocês forem escrever, tá bom? Vou mostrar mais uma questão. Deixa eu ver uma aqui. Aqui, olha essa daqui. Vou dar 2 minutos para vocês resolverem. Já que falamos de incineração na aula de hoje. Então, eu acho que vocês estão começando a captar a ideia, não é isso? Então, essas questões que envolvem muito esses aspectos aí de análise ecológica, questões socioambientais, as questões dos resíduos, dos poluentes, as questões que a gente não vai pensar só em preservação do ambiente, a gente tem que pensar em todas essas vantagens, inclusive, nas questões ecológicas também. Então, vocês estão vendo aí que ele está falando que a queima do lixo em São Paulo, porque São Paulo não tem mais lugar para enterrar, então eles vão queimar e vão gerar energia. Opa, isso é uma vantagem. Se a gente parar para pensar, não é só o resíduo que está indo para o aterro. Aquele resíduo está virando uma matéria-prima para geração de energia elétrica. Porém, a queima, e nós já comentamos sobre isso, vai provocar emissão de poluentes na atmosfera. Quem produz esses poluentes, ele é responsável. Então, os órgãos ambientais que fazem esse tipo de fiscalização, as normativas exigem, se você produz gás poluente,
você necessariamente precisa diminuir a emissão desses gases de alguma forma. Então, a única forma, né, a forma de minimizar essa desvantagem, né, da incineração é exatamente fomentar o uso de filtros na chaminé. Esse filtro vai impedir que esses gases vão para a atmosfera e aí ele pode continuar a utilizar essa incineração para geração de energia. Aí tem umas coisas meio absurdas aqui, né? Aumentar como um filtro impede a liberação de gases. Então, esse filtro não é um filtro como o filtro d'água ou um filtro de ar-condicionado, entendeu? É um equipamento, igual a gente viu agora o exemplo do bicarbonato na incineração do PVC, não tem? Então, normalmente, aqui, eu acho que eu estou misturando as coisas. Estou misturando, esquece. Eu queimo o cano de PVC e produz o HCl, lembra? O cloreto de hidrogênio, que é tóxico, é ácido, vai reagir com a água. Então, esse gás vai passar por uma água, entendeu? Essa água, que ali tem substâncias básicas, tem um cal, por exemplo, vai neutralizar esse ácido. E aí, esse gás pode continuar, pode voltar a ser borbulhado, mas primeiro é borbulhado dentro da água. E aquela água ali vai conseguir neutralizar um pouco o efeito, diminui a emissão desses gases. Aquele HCl vai ficar no meio aquoso, entendeu? Então o filtro não necessariamente é uma questão de papel ou de, entendeu? É um meio que filtra esse ar, que purifica. A filtração, lembra? Filtração é um método de separação. Então ali eu estou retendo o resíduo tóxico e tá saindo algo menos tóxico. Não vai sair algo puro, mas eu consigo reter. E às vezes esse filtro pode ser um filtro químico, como esse que a gente deu exemplo. Vai reagir com aquela substância tóxica, seja lá um óxido de enxofre, um óxido de nitrogênio, que reage com aquelas outras substâncias e aquilo não vai para a atmosfera. Beleza? Não é gênios, é química. Agora imagina a pessoa ou a equipe que desenvolveu esse tipo de filtro, né? A pessoa vai lá, patenteou o equipamento e hoje está vivendo isolado na sua ilha particular, no Caribe, e sem problema nenhum. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre alguma outra alternativa? Por que não é ela? Então,